Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e com toda a sua família. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu gostaria de hoje, você que está participando deste vídeo, que está me acompanhando, de cumprimentar você, dizer que você é muito bem-vindo a este canal. Sou o pastor Dr. Marcos José do Rio de Janeiro e eu gostaria de, nesse momento, em poucos minutos, estar falando com você sobre um desrespeito que tem acontecido já há alguns anos através das músicas, dos louvores que se dizem hinos de adoração a Deus, no chamado mundo gospel. Já há algum tempo tem acontecido de algumas pessoas estarem utilizando um sentido até baixo pela condição em que o nosso Deus se encontra e tratando Deus como se fosse um mero ser humano, chamando Deus de você. Para você que não entende, que ainda não compreende, não esclarecido ainda sobre as coisas de Deus, você pode até dizer que não tem nada a ver. Mas para aquele que entende que Deus sempre é Senhor, até porque você vai observar na Bíblia Sagrada, no Salmo 23, como Deus é chamado, o Senhor. A palavra Senhor é o autoexistente, é uma tradução aqui em português para poder mostrar que quem está falando é o eterno e grandioso Deus. E ele disse que fora dele não há Deus. Eu gostaria de estar discorrendo alguns versículos para você poder entender sobre a palavra de Deus e observar algumas coisas que as pessoas utilizam, alguns textos, para poder fazer destes textos apoiadores de seus próprios pensamentos, de suas próprias questões, ou seja, utilizando um texto sem contexto, virando um pretexto para uma grande heresia. E heresia é todo e qualquer ensinamento contrário, contra a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus diz uma coisa e a pessoa diz outra coisa, contrariando o que realmente a palavra de Deus quer dizer. Então eu vou estar mostrando alguns versículos aqui nesta filmagem, nesse vídeo. Eu gostaria que você me acompanhasse. Pega aí uma Bíblia que você tenha guardado. Se você não tem uma Bíblia, aproveite, compre uma. Vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua vida. Não é colocar 50, 100 milhões numa bolsa de valores ou colocar dinheiro numa conta bancária para render. Isso é investimento financeiro, estou falando de investimento para a sua vida. Você tem um espírito, tem uma alma, tem um corpo. E o seu espírito e a sua alma se alimentam da palavra de Deus. Essa é a alimentação, porque a palavra de Deus é espiritual. Sabe? A palavra de Deus, ela diz da seguinte maneira. Olha, veja o texto. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, Devarim, capítulo 4, Devarim em hebraico, o nome de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, olha o que diz: Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Veja que Deus é Senhor, o Senhor vosso Deus. E não é para acrescentar nada à palavra de Deus, nem acrescenta e nem se tira. Vamos conferir lá no Novo Testamento, que diz. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.
e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então você observa que não é nem para acrescentar e nem para tirar. A palavra de Deus, ela é uma só, os anos podem se passar, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Veja comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo 35. Olha o que diz aqui, ó. O céu e a terra passarão. Então o céu e a terra vai deixar de existir. Passarão, está escrito aqui. Isso é futuro, vão deixar de existir, vão passar, vão ficar no passado, não vão existir mais. Mas as minhas palavras não hão de passar. Então as palavras de Deus, elas não vão ficar no passado. Não vão deixar de existir, porque algo que fica no passado não existe mais, está no passado. A palavra de Deus está escrita aqui, as palavras que o Senhor nosso Deus trouxe. O Senhor Jesus é Deus, assim como Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. E ele disse que estas palavras não hão de passar, então elas não vão ficar esquecidas, não vão ficar no passado e não vão deixar de existir, ficando presas ao passado. Elas permanecerão a mesma. Então guarda isso. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Ela é a mesma, que foi dita lá há anos atrás, está sendo dita hoje e será dita para sempre. As mesmas palavras. Mas você pode dizer assim, tá aí para alimentar o espírito e a alma. Vamos ver. Deuteronômio capítulo 8, ó, Deuteronômio, Devarim, capítulo 8, versículo de número 3. Deus, né? Então ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O que sai da boca do Senhor? As palavras. Vamos ver isso no Novo Testamento. No Evangelho segundo escreveu Mateus, aqui no capítulo 4, que fala da tentação do Senhor Jesus após ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não vai tentar. Aqui o texto diz que Deus, o Espírito Santo, ele é Deus, levou o Senhor Jesus até o deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. O Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então foram 80 dias? Não. 40 dias e 40 noites são 40 dias completos, porque o dia é formado pelo dia e a outra parte à noite. Então, o texto diz aqui que Satanás veio tentá-lo. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Por que ele disse isso? Versículo 2 responde: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o diabo foi tentar o Senhor Jesus naquilo que o seu corpo estava necessitando, de comida. Então ele vai tentar na área do alimento. E disse: se tu és o Filho de Deus, tentando o Senhor Jesus para provar, fazer a própria vontade de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, então venha, transforme as pedras em pães. Para quê? Para se alimentar. Satanás queria isso. Ao que o Senhor Jesus respondeu, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui você já vê o Senhor dizendo que o que sai da boca de Deus é o quê? A palavra. Então, o Senhor Jesus está dizendo que a alimentação não é só no corpo, porque o pão é para o corpo. Mas ele diz que não vive só do pão, que o pão é alimentação para o corpo. Nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o ser humano não é constituído só de carne, corpo humano,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Existem outras duas partes imateriais no ser humano, chamado espírito e alma, e eles também precisam se alimentar. E se alimentam de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Então você observa que nós precisamos alimentar não só o corpo, mas também o espírito e a alma. Eu vou mostrar para vocês que a Bíblia Sagrada diz que somos tricotômicos, formados por 3 tipos de substâncias. Uma física, que é o corpo, e as outras 2 são espirituais. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Confere aqui, versículo de número 23. Vou mostrar para vocês aqui, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, 1, e alma, 2, e corpo, 3, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos formados por 3. Uma física terrena, humana, que é o corpo, e outras 2 imateriais, espirituais, que são o espírito e a alma. Deus se comunica conosco pelo nosso espírito, tá bom? E fala com a nossa alma. O que move seu corpo é a alma. Quando você morre, a alma sai do corpo. E aí o corpo fica inerte, imóvel. Porque o corpo é uma caixa que contém dentro dele o espírito e a alma. O que faz o corpo viver é o espírito. A pessoa falece, o espírito sai. Por isso que a pessoa falece, morre. Então, a alma, ela se desliga do corpo. Porque o espírito faz a alma estar ligada ao corpo. O espírito saindo, a alma sai do corpo e o corpo fica inerte, imóvel. Ele não sente mais nada. Então o corpo, ele foi produzido para manter a alma dentro dele. E a alma somos nós, somos pessoas. Você pode ver isso em Gênesis. Deus soprou sobre Adão, que no caso é o espírito, esse sopro, esse ar, esse fôlego, o ruach, aí se chama ruá. E aí então ele se fez uma alma vivente. E você viu aqui que nós somos 3. Aí tem pessoas dizendo que Deus só quer o coração. Está escrito aqui que é para conservar para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O espírito, a alma e o corpo. Deus não quer seu coração, não. Deus não é açougueiro. Ele quer tudo. Para Deus não é metade nem um pouco, nem quase tudo. Para Deus é tudo, o espírito, alma e corpo. Então nós somos compostos por 3, nós somos tricotômicos. E Deus não quer só coração, quer tudo. Guarda isso. Eu vou mostrar para vocês que Deus soprou o espírito em Adão e ele se tornou uma alma vivente. Ou seja, nós somos almas. Vivemos por causa do Espírito que tem dentro de nós. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito, o ar que nós respiramos. E aí o corpo ganha vida por causa desse Espírito. Mas Deus está contando nós como almas. Não como corpos viventes, mas como pessoas. E a pessoa é a alma. Gênesis capítulo de número 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes. Sopro, esse sopro é o ar, é o ruá. Em seus narizes. Narizes aqui são narinas, tá? São os 2 buracos do nariz. O que ele soprou? O fôlego da vida, é o ar, o espírito. E o homem foi feito alma vivente. Deus não fala corpo vivente, alma. Porque o corpo foi construído para ter uma alma. Como é que essa alma é produzida? Através do Espírito. Então Deus nos trata como almas, tá bom? Mas somos 3. Quando a alma ela sai do corpo, ela descola, porque o Espírito não está mais mantendo ela no corpo. Então aquele corpo
ele morre. Você pode observar isso na Bíblia Sagrada, que você vai ver em alguns textos, como por exemplo do Senhor Jesus na cruz, que ele entrega o Espírito e ele morre, ele expira. Então o que faz o corpo viver é o Espírito. O que faz o corpo se mover, a alma. A alma saiu do corpo, o corpo fica inerte, imóvel, morto. E então o Espírito é que mantém a alma dentro do corpo. E Deus está interessado na sua alma. O corpo vai parar de viver um dia, porque o Espírito vai voltar para Deus. Conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 12, o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus. Mas a sua alma é eterna, porque é uma pessoa. E como Deus é eterno e fez ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, a alma é eterna, porque Deus é eterno. Então, você vai precisar tomar uma decisão. Eu vou precisar tomar uma decisão todos os dias da minha vida, manter essa decisão, que é estar em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele é a vida. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Quer ir até Deus? Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é só através do Senhor Jesus que vamos até Deus. Mas, depois de ter lhe mostrado todas essas coisas, devido aos comentários que eu fiz, eu vim mostrar na Bíblia Sagrada onde estão escritas estas palavras e estes tipos de conceitos que eu citei aqui. Que eu gosto de mostrar na Bíblia Sagrada aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. De onde tirou essa frase, de onde tirou esse conceito, esse pensamento. Então, o pensamento ele é bíblico e eu gosto de mostrar na Bíblia onde está. Mas vamos falar sobre a palavra Senhor. Você viu alguns textos aqui mostrando que Deus é Senhor. É tanto Deus o Pai, quanto o Senhor Jesus Cristo. Paulo ele gosta de utilizar isso. Plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero mostrar aqui o versículo que muitas pessoas estão utilizando de forma errada para poderem apoiar uma ideia errada de chamar Deus de você. Confere aqui comigo no texto sagrado da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu João, Yochanan, capítulo de número 15. Versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Presta atenção nisso daqui, ó. O Senhor diz que vai chamar as pessoas de amigo se fizer o que Ele manda. E deixou a ordem dele em sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, onde estão as palavras de Deus. E ele diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. As pessoas estão confundindo, achando que porque são amigos de Deus, pode chamá-lo de você e tratar Deus de qualquer maneira, falar com Ele de qualquer maneira, dizendo que tem intimidade com Ele. Não é isso. Quando Ele diz que vos chamarei amigos, está escrito aqui, no versículo 15, é o contexto. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Quem é que sabe? O amigo. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O amigo conta segredos, coisas que os servos não sabem. Não é porque é amigo de Deus, porque faz o que Deus manda, que significa que tem que tratar Deus de qualquer maneira e tratá-lo como de igual para igual. Respeite o Senhor. Deus é Senhor. Você observou isso comigo. Você vai poder observar algumas vezes o apóstolo Paulo dizendo, Jesus Cristo, como por exemplo aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes. Você vai ver ele chamando de Jesus Cristo, mas jamais chamando de você. Olha aqui como é que ele fala,
A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, o Senhor Jesus Cristo é Senhor, é nosso Senhor. E lembre isso aqui, chamados santos, tá? Servos de Deus, entregaram a vida para Cristo, estão vivendo em Cristo, procurando obedecer a palavra de Deus, foram batizados nas águas, participam da ceia, né? Isso aí são todas ordens de Deus que vamos aprendendo e praticando conforme temos oportunidade. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, somos chamados santos, tá? Não é perfeitos, nós santos. A palavra santos significa separados. É da palavra Kadosh, que tem a raiz Kadesh, santidade, santos, santo. Então, a palavra santo é Kadosh em hebraico, tá bom? Então, santo não é perfeito, mas é separado. Separado como assim? Deus nos tirou do mundo, do vínculo do mundo, sistema governado por Satanás, para vivermos para Deus. Então, nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Passamos a viver para Deus. Eu costumo dizer, um exemplo bem fácil é como quando a pessoa desconsidera aquela pessoa, ela está como morta. Alguns até dizem assim, para mim fulano morreu, porque não a considera mais. Então nós estávamos separados, destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. E Deus produz um novo nascimento em nós quando entregamos a vida para Cristo. O Espírito Santo nos convence de que Ele é a solução, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele que nos leva até Deus. Então, entregamos a vida para o Senhor Jesus para obedecer a sua palavra e seus mandamentos. E assim, o Espírito de Deus produz em nós uma nova vida, uma nova oportunidade de viver. É uma regeneração, onde nós estávamos desligados de Deus e por meio do Espírito Santo passamos a estar ligados a Deus novamente. E aquela desconsideração que havia, porque estávamos mortos, perdidos, sem vida, sem Deus, nosso Deus passa a habitar dentro de nós e assim temos vida, porque Ele é a vida. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele vem até nós e faz morada em nós. Isso está em João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus é a vida, o Senhor Jesus é a vida. Então, mora na pessoa, ela é regenerada pelo Espírito Santo, ela novamente tem vida, porque Deus é a vida. Mas ela sem Cristo, está sem Deus, sem o Espírito Santo, então ela não tem vida, ela está morta. Então é por isso que falamos da regeneração, que acontece quando a pessoa entrega a vida para o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele vem, está aqui, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí, quando o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a terra, o Senhor Jesus falou para os seus apóstolos que ele viria e habitaria com as pessoas que crescem nele, no Cristo Jesus, nosso Senhor. João 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele habita com o ser humano. Estará em vós é porque ele ainda não havia descido, mas ele já desceu depois da subida do Senhor Jesus, no dia de Pentecostes, uma das 3 grandes festas que aconteciam anualmente, ou seja, todos os anos em Israel. E assim, naquele grande dia, na festa em Jerusalém, o Espírito Santo desceu e agora está na terra, habitando com os seres humanos que creem em Cristo. Olha o que o Senhor Jesus disse. Ele iria rogar ao Pai
para dar outro Consolador, porque o Senhor Jesus é o primeiro Consolador, o Paracletos, e o Senhor Jesus pediu para enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo ele fica para sempre com a igreja. Espírito de verdade que o mundo não pode receber. A pessoa que vive mundanamente não pode receber o Espírito Santo. A pessoa que vive numa vida de idolatria, uma vida sem Cristo, uma vida de heresia, que não entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo, que acha que os seus dogmas poderão salvá-las, essas pessoas não têm o Espírito Santo. Não tem. Isso são coisas que as pessoas estão inventando. Tem até um grupo por aí que fica falando em línguas estranhas e na verdade está imitando línguas estranhas. Línguas estranhas são dons. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. São dons espirituais. Não são para ficar imitando e as pessoas ficam vendo vídeos de outras pessoas falando para imitar. O Espírito Santo é Deus e deve-se haver respeito. Não se pode fazer essas coisas. Isso é um insulto contra o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele habita com aquele que o conhece. Vós o conheceis. A igreja conhece o Espírito Santo porque ouve a pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo vem convencendo aquela pessoa e então ela entrega a vida para Cristo. O Espírito Santo, juntamente com o Senhor Jesus e Deus o Pai, habita dentro daquela pessoa. Olha o que ele disse no versículo 23. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então o Espírito Santo convence, então a pessoa entrega a vida para o Senhor Jesus e Deus o Pai, Deus o Filho, vem e habita também junto com aquela pessoa. Sem o Espírito Santo, ninguém pode conhecer o Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus, ninguém pode chegar até Deus o Pai. Então dizer que conhece a Deus, que vive para Deus, que ama a Deus, mas não entrega a vida para o Senhor Jesus, jamais chegará até Deus. João capítulo 14, versículo de número 6. Olha aqui, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ó. Ninguém. História de que religião leva a Deus é mentira. Quem leva até Deus o Pai é o Senhor Jesus Cristo. Você sabe o caminho para chegar até lá? Jesus diz que é o caminho. O Senhor Jesus é o caminho. Você está morto para Deus sem o Senhor Jesus, mas Ele é a vida. Ele pode fazer você viver novamente para Deus, ter uma aliança com Deus, passar pelo processo da regeneração por meio do Espírito Santo. Você pode estar vivendo uma vida de mentira e achar que mentir não tem problema, mas Jesus é a verdade. Então não chame Deus de você. Deus é Senhor. O Senhor Jesus é Senhor. O Senhor Espírito Santo é Senhor. Não chame Ele de você. Tem até algumas músicas que ficam chamando Deus de você, como por exemplo aquela: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Isso é um desrespeito. Pastor, mas a música é bonita, o que eu faço? Troca a palavra você por Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Tá bom? Então fica aí para você esta orientação, porque Deus, Ele merece respeito. Não é à toa que Ele é Deus. Não é à toa que Ele é Senhor, porque Ele está acima de tudo e de todos. Então esse foi mais um vídeo esclarecendo algumas coisas para aqueles que nos ouvem. Alguns já sabiam disso, alguns dos que nos assistem, mas algumas pessoas ainda não sabiam. Então eu fico aqui com esta palavra, a Bíblia Sagrada. Se você não tem, compra uma. Faz esse investimento, porque aí você vai ser abençoado. Porque a palavra de Deus, ela alimenta. Nem só de pão vive o homem, de alimento físico, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Alimento espiritual para alimentar o teu espírito e a tua alma. Então
Então se alimenta da palavra de Deus, certo? Porque Deus, Ele é bom e sabe o que faz. Mas como é que eu alimento? Como é que é a forma de alimentar? Bom, eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como é que alimenta? Lendo, ouvindo. E como é que eu mantenho a minha vida bem-aventurada? Quando eu leio e quando eu ouço, guardando as coisas que nela estão escritas. Então, quando você lê a palavra de Deus e você ouve, você está alimentando o seu espírito e a sua alma. Mas você, para ter uma vida bem-aventurada, ou seja, feliz, que a palavra bem-aventurado vem de bem-aventurança, que significa felicidade ou feliz. Você e eu precisamos ler e ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu não sei ler, mas você consegue escutar? Você pode ouvir? Então, ouça. Pede alguém para citar, para falar. Escute a pregação da palavra de Deus quando alguém estiver pregando. E agora está muito mais fácil. Existe a Bíblia Sagrada falada. Só você clicar onde você quer que aquela voz leia para você e ela vai ler o texto de acordo com o que está escrito. E aí você vai ouvir a palavra de Deus. No demais, quando alguém estiver pregando a palavra de Deus, seja na igreja, seja num culto, você estiver ouvindo pessoalmente, ao vivo, ou estiver ouvindo através de uma gravação como esta, você vai estar ouvindo a palavra de Deus. Então, guarde isso. E existe uma passagem no Antigo Testamento que eu gosto de mostrar, que mostra como é esta alimentação pelo ouvir, na verdade. É pelo ouvido, né? Você tem 2 ouvidos e você pode ouvir. E aqui, em Jó, não é João, é Jó, antes de Salmos. Capítulo 34, versículo 3. Porque o ouvido prova as palavras. Como é que eu alimento meu espírito e minha alma? Ouvindo, lendo. E como é que a palavra entra? Pelo ouvido, pelos olhos, lendo. Então, pelo ouvido, você tem que ouvir a palavra de Deus. Pastor, não sei ler, não consigo ler. Ouça. O ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O paladar vai provar a comida para o corpo. O ouvido vai provar as palavras para o espírito e para a alma. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus é bom e sabe o que faz. Não fique murmurando. Vale a pena não. Os murmuradores não recebem nada de Deus. Pelo contrário, nada de bom, né? Recebem, na verdade, castigo, correção. Porque o murmurador, a palavra murmurador vem de murmuração, que é questionar uma autoridade em voz baixa. Questionar é falar contra uma autoridade. E é de voz baixa, um cochicho. E Deus não gosta disso. Obedeça. A Bíblia Sagrada não foi feita para ser questionada, mas para ser lida, ouvida, aprendida, guardada, praticada. Quem guarda, pratica. Tá bom? Esse é o sentido da palavra guardar, é praticar. Ela fica escondida em nosso coração. Salmo 119. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando ela está aqui dentro, agora você coloca ela em prática, isso é guardar, praticar. Tiago já dizia isso. O servo do Senhor, meio-irmão do Senhor Jesus, escreveu uma carta, que é chamada Carta de Tiago, está escrito lá: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Se encontra em Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Então não pode ser só um ouvinte também. Tem que praticar, colocar em prática a palavra. Então, quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo uma série de coisas que você pode aprender e isso vai desenvolvendo a sua vida para se aproximar mais de Deus
e não ser uma presa fácil do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Você não é inscrito no canal, se inscreve, vai lá na parte inscrever-se e aperta todas, que aí todos os vídeos que eu fizer vai aparecer para você aí, tá bom? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua atenção e fique em paz, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o príncipe da paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Paz seja convosco. Shalom Aleichem.